A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, eu gostaria de meditar nesta noite sobre um vírus que muitos não estão enxergando ainda, que é o vírus do controle total. Mas antes de nós conversarmos sobre isso, eu gostaria de ler 2 versículos da Palavra de Deus. O primeiro deles está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, que diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. E o outro versículo está na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, no verso 3, que diz assim: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos perceber o mundo que vivemos e as realidades espirituais que nos cercam, conforme os Teus propósitos. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. O estudo de escatologia quer dizer estudo das últimas coisas, é um estudo muito difícil. Ele precisa ser colocado paulatinamente para que a pessoa possa compreender com profundidade as coisas que Deus determinou para o final dos tempos. Portanto, não pretendo, nesse breve estudo, me aprofundar na grandeza dos detalhes que envolve um estudo deste porte. Mas algumas coisas nós podemos refletir. Estamos vivendo um tempo em que coisas muito estranhas estão acontecendo. A nossa geração está presenciando algo que poucas gerações puderam viver. De repente, um vírus de origem chinesa invadiu o mundo
e chamou a atenção de todos os governos da Terra e de todas as pessoas. O pânico se instaurou. Vestimos máscaras, lavamos as mãos constantemente. Os países têm fechado as portas do seu comércio. As bolsas têm despencado no mundo inteiro. Os governantes estão assumindo atitudes paranoicas. Um governante hoje da Tailândia autorizou os seus soldados a matar quem andar nas ruas. Políticos aparecem dando opiniões diversas. Um poder tem adentrado o poder de outro. E isso tem afetado a sociedade de uma maneira nunca vista. E a pergunta que fica é: será que não tem nada por trás disso? A palavra de Deus diz que tem. A palavra de Deus, ela nos diz que vai aparecer um líder que vai tentar governar o mundo inteiro. No começo desse mês de abril, Gordon Brown, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido e também foi líder do Partido Trabalhista entre 2007 e 2010 na Inglaterra, pediu aos líderes mundiais reunidos lá no G20, que inclusive participou por videoconferência o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele pediu aos líderes mundiais que formem um governo global temporário para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Então nós estamos vendo os mares se movimentarem para a preparação de um governo mundial. Mas o que é importante para nós
sabermos é que tudo está na mão de Deus. Lá em Eclesiastes 9:1, Salomão, ele diz assim: deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Na antiguidade, podemos ler na Bíblia Sagrada que José, um dos filhos de Jacó, foi agredido pelos seus irmãos que o vendeu para uma caravana de ismaelitas que estavam passando por ali, nas terras de Canaã. E José foi levado e vendido como escravo no Egito. Um acontecimento muito grave que, se nós parássemos a leitura naquele momento, diríamos que foi uma tragédia para José. Porém, o tempo mostrou uma história diferente. José foi levado à presença de Faraó e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E ali ele salvou a sua família da fome de Canaã, quando Jacó veio com 70 pessoas morar com José no Egito. E ali o povo hebreu se tornou um grande povo. Um acontecimento ruim, a venda de José como escravo, levou que o propósito de Deus de tornar os filhos de Abraão uma grande nação estava sendo cumprido. Muitos séculos depois, Israel já em Canaã se tornou idólatra. E aí, em 586 a.C., Nabucodonosor, da Babilônia, invade Israel, destrói o templo e leva o melhor do povo hebreu para o cativeiro. Inclusive esse Daniel, do qual lemos este versículo no princípio da nossa meditação, escreveu isso lá na Babilônia. Um acontecimento terrível para o povo de Israel. Porém, que como a ida de José ao Egito se tornou bênção, assim também o povo de Israel na Babilônia veio a se tornar também uma grande bênção. Porque depois
dessa passagem de 70 anos no cativeiro, nunca mais os israelitas adoraram outros deuses. Na época de Jesus, o Império Romano dominava o mundo. Dominaram o povo de Israel. O povo de Israel era obrigado a pagar impostos para o Império Romano. Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, governador romano ali na Judéia. Parecia algo muito trágico. Porém, o domínio romano serviu de bênção para a propagação do Evangelho depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os apóstolos e irmãos podiam viajar pelas formidáveis estradas romanas por todo o império. A língua falada era o grego e o romano. Todos eles sabiam falar o latim. E Roma, mesmo dominando o mundo, preparou o caminho para a divulgação do Evangelho. Hoje estamos vivendo outra tragédia, uma peste mundial. E esta peste está preparando o mundo para o domínio do anticristo. Está preparando um terreno para um governo totalitário. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 1 a 5, diz alguma coisa a respeito. Embora o livro de Apocalipse seja de difícil leitura, nós vamos tentar ajudar os irmãos a compreender esta passagem. E lá no versículo 1 do capítulo 13, João diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Nós não temos tempo para nos aprofundarmos aqui. Mas os estudos a respeito apontam para 10 nações. E que dessas 10 nações, três seriam dominadas. Continua João, verso 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de um urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e
toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão. Dragão tipifica o diabo aqui, porque deu a sua autoridade à besta. A besta aqui é aquele anticristo que João fala. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Olha a adoração. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. É o que nós estamos mais vendo hoje. Pessoas arrogantes e blasfemas. O anticristo vai alcançar o ápice dessa arrogância e dessa blasfêmia. A blasfêmia é aquele que abre a mão contra as coisas de Deus. Abre a boca contra as coisas de Deus. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Não vamos entrar aqui nesse detalhe também dos 42 meses, que é muito complexo, mas o que eu quero deixar claro para os irmãos e ouvintes da palavra de Deus é que vai haver um tempo sobre essa terra, tempo esse que está sendo preparado agora, para a ascensão desse líder mundial. Só que, citando Salomão novamente, tudo está nas mãos de Deus. Esse blasfemo, arrogante, líder mundial, diz lá em Apocalipse 3:16, que ele vai dominar todas as pessoas, a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Nós já estamos caminhando para isso. Já estamos vendo que vender e comprar hoje está ficando complicado. Mas a boa notícia, irmãos, é que a vitória final é de Cristo e a sua igreja. Lá em Apocalipse 14, verso 9 a 11, diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte. João está tendo essas visões. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, e no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de noite e nem de dia. Vai haver um julgamento. E todos aqueles seguidores da besta arderão para sempre no lago de fogo e de enxofre, juntamente com Satanás, com o anticristo e com o falso profeta. E a igreja reinará com Cristo.
estamos vivendo esse momento. Nesse momento é de preparação. É um momento que a igreja tem que lutar. Acabei de escutar o presidente Bolsonaro dizer que esteve com lideranças cristãs, tanto do mundo evangélico como do mundo católico, e que lhe pediram para apregoar um dia nacional aí para toda a nação cristã do Brasil jejuar para combatermos esse vírus, para que Deus abençoe a nossa nação. E é o meu desejo que a igreja também esteja envolvida nesta batalha, para que esses dias passem e o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe os irmãos. E a você, meu amigo, que ouve essas palavras. Talvez não tenha compreendido muitas coisas por não estar acostumado com a palavra de Deus. Mas Deus quer a sua alma. Não deixa a besta te marcar. Entregue a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Dobre os seus joelhos, clame a Deus. Confesse que é um pecador e que precisa do amor de Deus. E que você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e agora está vivo. E um dia vem buscar a sua igreja e reinará sobre toda a terra. Amém. Eu quero orar por todos. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, porque mesmo diante do perigo iminente, compreendemos a grandeza dos teus propósitos. Podemos ver que esses dias ruins que estamos vivendo serão um dia modificados. É apenas uma preparação. O inimigo tem lutado ferozmente para a destruição da vida humana, para que não haja salvação, pelo endurecimento dos corações. Mas tu és poderoso, Senhor. E nesse momento, nós não vamos aguardar o fim da história. Nós vamos, neste momento, clamar pela vitória, pela tua igreja e por todos aqueles que estão ouvindo neste momento esta palavra, para que o arrependimento entre seus corações e sejam abençoados também, mesmo diante de tanta adversidade. Afasta, Senhor, esta peste perniciosa que paira sobre as vidas humanas. Dá paz à tua igreja. Abençoa, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.